Vamos estudar agora sobre o fim da velha aliança, ou seja, a aliança da época do Antigo Testamento. Como foi isso? Bem, a era judaica, a era mosaica e a cristã se unem verdadeiramente em Cristo. Cristo representa, veja bem, o fim de uma, ou seja, Cristo representa o fim da velha aliança e o começo da nova aliança. Mas entenda que Jesus nasceu judeu e Jesus viveu sob a lei do Antigo Testamento. Vamos recordar aqui algumas passagens que nós já vimos. Lembra Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. Vamos recordar aqui logo no início, né? Nós passamos essa passagem, veja aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido, olha aí, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Cristo nasceu sob a lei do Antigo Testamento, né? E Hebreus capítulo 9, versículo 15, que vai dizer: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Cristo veio dar início à nova aliança. Não foi intenção de Deus, claro, fazer do Antigo Testamento uma aliança permanente. Esse não era, nunca foi o plano. Porque se fosse assim, claro, Jeremias ele não teria profetizado uma nova aliança, né? Como nós vimos na passagem de Hebreus capítulo 8, 6 a 9. A primeira aliança, como diz, né, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, foi uma sombra, né? Uma sombra dos bens vindouros, ou seja, ela era uma parte de algo real que ainda viria. Ou como diz em Gálatas, o tutor, né? Ou a palavra aio, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, era aquele condutor que veio para nos conduzir até Cristo. Então esse foi o papel do Antigo Testamento. Preparar o povo de Israel para a chegada de Cristo. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei, ou subordinados ao aio, como ele usa aqui, né? Gálatas 3:25. Portanto, hoje, muito importante frisar, não estamos mais sujeitos à lei do Velho Testamento. Erram gravemente igrejas hoje que se apegam a leis do Antigo Testamento para querer colocar isso nas igrejas, né? Não estamos mais sujeitos à lei do Velho Testamento, estamos sujeitos agora à nova aliança. Qualquer doutrina e ensinamento na igreja tem que ter sua base na nova aliança. Senão, cuidado, você pode estar seguindo lei do Antigo Testamento e isso pode causar muitos problemas, como nós vamos ver à frente. Lembra da frase de Cristo? Está consumado. Quando Cristo morre na cruz, né? Temos aqui a ilustração, ele diz: está consumado. O que isso quer dizer? Está cumprido. Então, Cristo na cruz, ele cumpriu toda a lei. A lei encerrou, né? A lei do Antigo Testamento. E aí vem a nova lei, né? A lei agora, a lei de Cristo. Então, Cristo teve que morrer para instituir sua nova aliança, o testamento. Da mesma forma que hoje a pessoa tem que morrer antes que o seu testamento possa vigorar legalmente, né? Nós sabemos que é assim. Repare em Hebreus capítulo 9, 15 a 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então, exatamente. Então, por isso que é a partir da morte de Cristo que o Novo Testamento passa a vigorar. Então, enquanto Cristo estava vivo, ainda estava valendo a lei do Antigo Testamento. A morte de Cristo não estabeleceu apenas a aliança do Novo Testamento, mas também automaticamente invalidou também o trato do Velho Testamento. Quando Cristo morreu, ele cancelou o escrito das ordenanças, lei do Velho Testamento, e removeu inteiramente, encravando na cruz, Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, como pessoas hoje podem querer pegar coisas do Antigo Testamento, colocar como doutrina e ensinamento para nós hoje,
se Cristo revogou inteiramente na cruz? Entenda que isso não significa que nós não aprendemos com o Antigo Testamento. Existem muitas lições no Antigo Testamento. Existem histórias maravilhosas, exemplos de fé, de coragem, né? De confiança em Deus. Então, o Antigo Testamento nos ensina a sermos mais fiéis a Deus, nos dá lições de reverência, de santidade. O que nós estamos falando é que a lei do Antigo Testamento, que era dada para os israelitas, não pode ser mais hoje aplicada na igreja. O cristão não é, portanto, obrigado a, por exemplo, guardar o sábado, as boas novas, etc. Fazia parte da lei antiga. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Repare que ele fala várias coisas que eram itens pertinentes da lei dos judeus, do Antigo Testamento. Comida, tinha comida que eles não comiam, bebida, festividades religiosas que eles participavam, as luas novas, os dias de sábado, aguardar o sábado. Então tudo isso era prática dos judeus, que não ficou presente, não faz mais parte da nova aliança. Paulo diz que, agora preste atenção aqui, quem ensina a necessidade de cumprir parte da lei antiga é obrigado a observar toda a lei, e fazendo isso, da graça decai. Entenda bem o que ele está dizendo. Nós somos salvos agora pela graça de Cristo, estamos em Cristo. Mas se você resolve pegar coisa da lei, você não pode pegar uma coisa, você tem que pegar tudo. É tudo ou nada, entende? Então, se pega uma coisa da lei, tem que pegar tudo. E ao fazer isso, você perde a graça. Você perde a salvação pela graça, vai ter que viver pela lei. Então, como você não vai conseguir cumprir toda a lei, isso significa que você vai ser condenado. Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e 4. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5, 3 e 4. Repare que ele dá o exemplo aqui da circuncisão. Olha, pode ser qualquer coisa. Aqui, claro, se circuncisão era parte da lei do Antigo Testamento, então qualquer coisa do Antigo Testamento que você quer cumprir, você tem que cumprir toda a lei. E aí você perde a salvação pela graça. E agora como é que você vai ser salvo? Pela lei? Impossível. Dessa forma, quem observa o sábado deveria também observar a circuncisão, sacrifício de animais, etc. Mas a morte de Cristo cancelou toda a lei. A cruz, então, é a linha divisória. A cruz é a linha divisória entre a era judaica e a cristã. As leis na nova aliança. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos estudar sobre, agora, na nova aliança, como fica, então, essa questão das leis.